Aí, galera do nono ano, essa aula tem como título O Mundo Pós-Segunda Guerra, a necessidade da ONU. A gente vai trazer para discussão um assunto bastante atual. A gente ouve o tempo todo falar que nós somos do tipo cidadão, né? Que a gente tem direito, a gente fala de direitos humanos, a gente procura saber se eles estão sendo respeitados ou não, enfim. É uma temática comum nos dias de hoje. Então, vale a gente observar do ponto de vista da história. Como é que os historiadores explicam a origem desse processo? Como é que a gente sabe sobre essa história hoje em dia? Aqui tem uma linha do tempo, tá? Só para a gente abordar os pontos principais. Os pontos mais antigos estão aqui na parte de cima, os mais recentes aqui na parte de baixo. E a gente vai comentar alguns desses acontecimentos que foram importantes para a consolidação dessa temática da ONU. A primeira referência sobre o tema certamente vai ser a Revolução Francesa. Lá no século XVIII, em 1789, a Revolução Francesa, num primeiro momento, foi uma revolução contra o absolutismo, contra a autoridade concentrada na mão dos reis. E logo no início da Revolução, a primeira Constituição da época, que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, qual foi a virada importante, desse documento? Até aquela época, considerava as pessoas como súditos dos reis. Então, se devia a eles uma completa obediência, era assim que funcionava. Aos reis cabia fazer a lei, colocar a lei em prática, julgar, enfim, ele acumulava todas as séries de poderes possíveis, E as pessoas tinham que respeitar, até porque tinha-se o entendimento de que os políticos, principalmente o rei, era escolhido de Deus para estar naquela posição. Quando sai a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, junto com outros documentos importantes naquela época, como a Declaração de Independência dos Estados Unidos, por exemplo, e uma série de outros documentos também que afirmam, vários direitos, eles passam a dizer o seguinte: as pessoas não são mais consideradas súditos, nós somos cidadãos. Então, nós temos deveres perante o país e também temos alguns direitos. E esses direitos que vão surgindo, são afirmados a partir desses documentos, eles são inspirados no ideal iluminista, que eu acho que tu viu isso na nossa recuperação paralela, que a professora Adriana com certeza trabalhou. Então, por exemplo, nessa declaração tem o direito à propriedade privada, tem o direito à liberdade de expressão, tem o direito à liberdade religiosa. Então, é uma série de ideias que para a gente hoje é muito comum, mas naquela época foi necessário fazer uma revolução, um grande processo de transformação social, armada inclusive, para firmar esse tipo de direitos. E mesmo assim, como a gente fala em história, as transformações, elas raramente são de uma vez só. Elas são um longo processo onde tem muitos avanços e às vezes tem retrocessos, Tem muitas mudanças, mas também tem algumas permanências. E por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo com essa grande afirmação dos direitos do homem e do cidadão, mesmo com toda essa revolução que os franceses fizeram, houve um período de regresso na história da humanidade, de volta a um passado de ameaça de direitos que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Então vamos falar mais de perto sobre esse assunto. Durante essa Segunda Guerra Mundial, aconteceu o Holocausto. O Holocausto é como os historiadores chamam o planejamento do extermínio de judeus durante o regime nazista do Hitler. Como é que foi? Vamos lá para a explicação. Acho que tu já viu isso com o Guzmão, mas vamos lá. O Hitler
aproveitou no momento em que ele subiu ao poder e escolheu um inimigo do povo alemão. E esse inimigo que o Hitler e os nazistas escolheram foram os judeus. Por que isso? Já existia todo um preconceito anterior na Alemanha, que a gente acredita também foi muito alimentado pelo fato de que boa parte dos judeus tinha uma condição um pouco melhor financeiramente, enquanto o país estava numa crise econômica, que era também do pós-Primeira Guerra. E Hitler aproveitou toda a máquina oficial, todo o governo, para fazer uma propaganda contra os judeus, contra essas pessoas que tinham essa religião, que, por sinal, é uma das religiões mais antigas da história da humanidade. E o Hitler usou todo o poder que ele tinha com o Estado alemão para fazer propaganda, para retratar o judeu como um sujeito asqueroso, de raça inferior, que era ruim para o país. E no primeiro momento eram só propagandas, né? Uma discriminação dentro do discurso. Mas logo depois, o Hitler passou a transformar esse discurso de discriminação em prática. Acima de tudo, numa prática de perseguição do próprio governo. Então, por exemplo, foram criadas as leis de Nuremberg. Essas leis, elas impediam que, por exemplo, os judeus se casassem com outros alemães. Olha só que coisa, mesmo os judeus, na maioria também sendo alemão, né? Então, eles eram tratados como uma raça diferente, uma raça inferior, e esse era um termo que eles usavam, tá? Então, eles não podiam mais ser funcionários públicos, segundo a lei. Eles precisavam de autorizações específicas do governo para ter comércio, por exemplo. Então, aos poucos, o Hitler foi criando leis para constranger os judeus dentro da própria Alemanha. Alguns judeus fugiram, né? E outros continuaram. E continuaram na perseguição, né? Em determinado momento, o Hitler escolheu áreas para aglomerar os judeus. Chamaram essas áreas de guetos. E as condições de vida nos guetos eram as piores possíveis, né? Muitos morriam de frio, não tinha uma infraestrutura, não era uma cidade específica para acolher pessoas. Eram locais descampados onde eles eram jogados. E no meio desse processo teve um episódio que ficou conhecido como Noite dos Cristais, quando o Hitler usa a polícia do regime nazista para quebrar as lojas e sinagogas, né, que eram os locais de cultos dos judeus. Então, repara como o nazismo ele utiliza a estrutura do Estado alemão para perseguir um grupo específico. Durante a Segunda Guerra Mundial, nesses locais aí de cidades, os guetos, né, eles começaram a ser movidos à força, em massa, para locais que ficariam conhecidos como campos de concentração. Só que não eram só de concentração de pessoas, era também de extermínio. Eram locais onde judeus trabalhavam de maneira forçada e, com o passar do tempo, eram exterminados, né? Então, eu quero que vocês percebam a gravidade disso. O Estado alemão, o governo alemão, durante a ditadura do Hitler, planejou o extermínio em massa de um grupo de pessoas, que eram judeus. A gente, os historiadores, nós chamamos isso de genocídio, né? Que é o extermínio em massa, principalmente o genocídio direcionado, que foi em determinado grupo. Esse extermínio dos judeus ficou conhecido como Holocausto. Durante a guerra, os nazistas também perseguiam outros grupos, né, como comunistas, testemunhas de Jeová, ciganos, homoafetivos, homossexuais, pessoas com deficiência eram muito perseguidas. Todos esses grupos humanos, eles foram mortos nos campos de concentração também, juntos com Hitler, né? Ou morriam trabalhando, né, trabalhavam até a morte, ou por doença, né,
ou havia execução direta por arma de fogo, ou execução em massa nas câmaras de gás. E isso foi feito por uma ditadura. As ditaduras, elas controlam os meios de comunicação e a censura. Então, boa parte da população não sabia, achava que era boato, né? E então havia muita desinformação que acabava contribuindo para o impacto do Holocausto, que foi responsável aí pela morte de milhões de pessoas. O que aconteceu? Quando o exército de Hitler começou a ser derrotado pelos americanos e pelos soviéticos, conforme as tropas avançavam para dentro do território alemão, eles foram descobrindo o horror dos campos de concentração, que eram basicamente desconhecidos, né? Pelo menos a maior parte estava mais no imaginário como fofoca na Alemanha do que como realidade. E as imagens desses campos, dos judeus, como estavam na situação física, emocional, enfim, essas imagens capturadas rodaram o mundo inteiro e gerou muita comoção, né? Como é que o ser humano foi capaz disso? Como é que se pode exterminar um grupo em massa por conta das diferenças? Isso foi falando de milhões de pessoas mortas, né? Uma escala de mortalidade muito alta. E o que acontece então? Assim que acaba a Segunda Guerra, começa uma mobilização política mundial para evitar novas guerras, para evitar novas tragédias, inclusive o Holocausto, né? E essa mobilização ela vai contribuir para a Organização das Nações Unidas, justamente em 1945, que é o ano em que a guerra termina, certo? Então te liga bem na data, porque acaba a guerra e os países começam a se unir para tentar promover a paz mundial. A ONU, que tem sede em Nova York, ela tem uma atuação importantíssima no equilíbrio da paz no mundo. E também nesse combate às mazelas, né, como a fome. A ONU tem algumas agências, como é o caso da Unesco na educação, da Unicef para a infância. Então essa atuação da ONU, ela passa a ser muito importante, né? Ela dá certo no sentido de evitar novos conflitos e evitar também a perseguição a grupos específicos. A ONU esteve envolvida, por exemplo, com a criação de um documento, né, que até hoje é muito relevante, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração veio em 1948, 3 anos depois da fundação da ONU. Ela foi o documento mais importante desde a Revolução Francesa, desde as grandes revoluções, né? E veio para afirmar os direitos que não devem ser de um ou de outro, mas sim de todos os homens, de todas as pessoas que habitam o planeta, independente do país, né? Por isso, direitos humanos. E essa declaração é, inclusive, muito mais ampla do que aqueles direitos iniciais, que só falavam de liberdade de expressão, que falavam de direito à propriedade. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala também em garantir a vida, em garantir a saúde, em garantir a educação, a não ser discriminado, né, por qualquer situação particular ou por religião. Então, evidentemente, o reforço, né, que os direitos humanos passaram a ganhar está ligado a evitar que acontecimentos como o Holocausto venham se repetir, que haja uma perseguição de grupos humanos por conta de uma característica de ser diferente ou, né, daquela situação em que o Estado e o governo deixa para trás direitos de um grupo porque não vos interessa. Então esses direitos humanos, eles são importantes, estão sendo reafirmados, né, nos dias de hoje. E infelizmente muitas pessoas
têm um entendimento errado a respeito dessa temática, tentam qualificar os direitos humanos como uma corrente política, dizer que são de determinado grupo, aí de esquerda, enfim. A proposta, na verdade, dos direitos humanos é que seja uma garantia para toda a espécie humana. É uma espécie de ideal que as pessoas devem perseguir para melhorar a vida no planeta. E parece uma causa bastante justa e nobre, né? E é fruto de uma construção histórica que vem lá da Revolução Francesa, que atravessa as mazelas que ocorreram na Segunda Guerra Mundial e se solidificam hoje. E é isso, galera. Espero que tenham contribuído e vamos lá para a atividade. Até a próxima.